Você não atrai dinheiro porque você quer. Você atrai dinheiro quando você vibra na frequência de quem já tem o dinheiro. Eu sei que essa frase pode parecer mística, mas ela não é. E esse é um dos maiores segredos da lei da atração que ninguém te conta. A lei da atração não é sobre você desejar, é sobre você se tornar quem já tem o que você deseja. E se você ainda não está vendo dinheiro na tua conta e na tua empresa, é porque você ainda está presa na frequência da mulher que não faz dinheiro. Hoje eu vou te ensinar 3 técnicas que eu usei na minha vida e no meu negócio para começar a faturar alto e mudar totalmente a minha vida e o meu negócio. Meu nome é Maria Miró e antes de eu faturar mais de 2 milhões, eu também vivia presa nesse ciclo de esforço, de trabalhar muito, me lapidar, comprar muitos cursos de marketing digital, de estratégia, e eu sabia tudo, mas mesmo assim o dinheiro não vinha. E eu sempre fui uma pessoa super esforçada, eu acordava super cedo, eu fazia tudo o que mandavam eu fazer, e mesmo assim eu não via dinheiro cair na minha conta. Foi quando eu percebi que de fato o problema não é estratégia, não é só estratégia, e sim a frequência, a energia com que eu fazia as coisas. Era a frequência da mulher que eu era. E foi nesse momento que eu de fato mergulhei na lei da atração e eu comecei a entender, calma aí. Se tem alguém que conseguiu, eu vou conseguir também e eu vou criar o meu próprio método. Só que diferente do que falam por aí, a lei da atração não é só você visualizar, você fazer quadro dos sonhos, você pedir e largar para o universo como te ensinam, né? Não tem nada a ver com isso. Apesar dessas técnicas serem parte da lei da atração, elas não são suficientes sozinhas. Até porque se só fosse isso, as pessoas só estariam ali no Pinterest e já estariam milionárias. Não é isso que acontece, né? O que você precisa entender é que quando você quer um resultado com a lei da atração, você precisa unir a tua energia, a tua mente e, claro, estratégia. Até porque não vai cair no teu colo. O que eu vou te ensinar aqui é um recorte do que eu ensino para as minhas alunas no meu protocolo, a lei da atração para negócios. Então senta aí, já pega uma caneta e um caderno e anota o que eu vou te falar, porque essas técnicas, elas são valiosíssimas. A primeira técnica é você entender que você precisa ter muita clareza do que você quer e o que você vai fazer com esse dinheiro. O dinheiro em si, se você for parar para analisar, é só um papel, é só um número que está ali na tua conta bancária. Mas, para você atrair esse dinheiro, para você atrair novos resultados, você precisa vibrar de uma certa maneira. Isso você já aprendeu. E o que acontece? Se você só abre ali um quadro de visualizações e você coloca um monte de dinheiro, você coloca um monte de vendas na Equify, você só coloca um valor ali, isso não gera nenhuma emoção, não faz você vibrar diferente, não faz você vibrar de uma forma mais segura de si mesmo, isso não adianta nada. Então, a primeira técnica é você começar a trazer emoções para esse valor. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Eu quero começar a fazer 10 mil por mês, como uma empresária, ou eu quero aumentar o meu salário para 10 mil. O que acontece? Só você pedindo isso não adianta, porque tipo assim, tá, quero isso, ok, e aí? Então, uma das coisas que eu aprendi foi a criar experiências, trazer as experiências para o meu subconsciente do que eu vou viver com esse dinheiro. E aí sim você vai perceber que você vai se sentir muito mais empolgada, você vai estar vibrando muito mais. Então, o que eu gosto sempre de fazer? Tá, você quer lá faturar X mil por mês, você quer ter um salário de X mil por mês. O que você vai fazer com esse dinheiro, minha filha? Quais vão ser as experiências que você quer viver? E você vai entender que cada pessoa vai ter um desejo diferente. Com o meu dinheiro, por exemplo, eu quero viajar. Eu quero ir em restaurantes bons, eu quero ter liberdade, eu não quero ficar no escritório só, então é isso que eu vou fazer com o meu dinheiro. E aí você começa a formar um mapa mental, uma imagem mental do que você quer, do cenário que você quer viver. E quando você fecha o seu olhinho, você começa a formar essas experiências, você consegue se visualizar nessas experiências, é ali que você vai sentir que você consegue, que você pode tudo. Então essa foi uma das técnicas que eu inclusive usei para ir para Tailândia. Para quem não sabe, eu morei 3 meses na Tailândia e eu morei nos melhores hotéis da Tailândia. Eu ficava a cada 15 dias num hotel lá em cada cidade da Tailândia. E como que eu fiz isso? Então primeiro eu colocava lá, ó, eu quero 100 mil por mês para morar na Tailândia porque eu queria viver no luxo, então não era algo barato. E eu listei todos os hotéis que eu queria ir, todos os passeios que eu queria fazer,
todas as comidas que eu queria comer, os restaurantes que eu queria ir. Então eu comecei a dar uma forma para esse dinheiro e eu comecei a ficar muito empolgada. Olha, não deu um mês depois, eu já tinha faturado 100 mil. Foi os meus primeiros 100 mil, inclusive, que eu fiz em 7 dias. E foi quando, de fato, eu dei essa experiência pro dinheiro que eu queria ter. Então, assim, não adianta você falar pra lei da atração, eu quero X reais por mês. Não vai adiantar, ok? E uma dica que eu vou dar aqui pra você é, não escreva isso no futuro. Eu vou ter 100 mil, ou eu vou para esses restaurantes, eu vou viver assim. Não. O teu cérebro, ele não entende o que é passado, o que é futuro, o que é presente. Ele só entende o presente. Então, quando você for ter quando você for fazer essa técnica, você tem que colocar assim, eu já vivo isso. Eu já estou vivendo aqui. Porque o teu cérebro, ele vai sempre procurar o universo e o teu cérebro, aqui a gente junta muito neurociência com a lei da atração, o que você está vivendo hoje e a frequência de agora, ok? Então, sempre no presente. Então, você vai escrever assim, eu faço 100 mil por mês, 10 mil por mês, sei lá, o que você quiser pôr. Eu vou nesses restaurantes, eu moro nesse lugar, eu tenho tantos clientes por mês, enfim. A segunda técnica da lei da atração que eu uso muito é sempre me colocar na frequência que eu quero na hora que eu for fazer as minhas coisas. Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, quando eu ia postar no Instagram, eu falava assim, eu vou postar, mas... será que vai viralizar? Será que vai dar certo? Não. Eu vibrava muito nesse medo de não dar certo, sabe? Será que vão comprar? Será que vão gostar? O que meus amigos vão me falar? E aí, eu já fazia com uma frequência super baixa, sabe? É óbvio que não vai dar certo, porque você tá emanando uma energia de que não vai dar certo. E aí, a lei da atração não funciona mesmo. Então, o que você vai fazer? Sempre que você for tomar uma ação, uma atitude dentro do teu negócio, seja fechar vendas, seja postar, seja conversar com o cliente, antes, faça um ritualzinho do tipo assim, cara, eu vou fazer isso aqui e aonde que eu vou chegar com isso aqui? Eu vou chegar nessa realidade, eu vou chegar nesse valor por mês. Então, por mais que no começo não dê certo, porque o universo vai precisar de um certo tempo para trazer esse teu pedido, para de fato começar a agir na sua vida, mesmo assim depois você vai começar a ver os resultados. E uma coisa aqui que eu quero te explicar é que o universo sempre manda sinais de que tá funcionando. Então, quando você começa a utilizar essa técnica, você vai perceber que as pessoas vão reagir diferente a você, que as pessoas vão começar a te elogiar, que as pessoas vão começar até a procurar mais o teu serviço sem você precisar correr atrás. Eu sempre digo, CEO Magnética, que são as minhas alunas da Lei da Atração, elas não correm atrás de nada, elas fazem bem feito e as coisas chegam para elas, porque tudo é frequência, ok? Então, o segredo tá você agir na energia certa. Se você age na escassez, no medo, na insegurança, é isso que as pessoas vão fazer você sentir. Se você vibra na paz, na abundância e no pensamento certo, você vai perceber que o universo vai responder. A terceira técnica é sobre a gratidão. E eu não tô falando aqui, gente, sobre ser gratiluz, porque eu amo tudo, porque gratidão pra isso, gratidão pra aquilo. Não. Quando você agradece por coisas que ainda não chegaram, você vibra numa frequência da fé. Então você praticamente fala assim com Deus, Deus, eu sei que eu não tô vendo isso agora, mas obrigada, porque eu sei que você vai me dar. E aí, você começa o teu dia, eu faço isso muito de manhã, tá? Eu acordo e eu vou lá, eu faço o meu diário da CEO, que se você quiser aprender, tá dentro do protocolo da Lei da Atração para empresários. Eu já começo o meu dia lendo o meu diário, vendo tudo que eu vou viver, a pessoa que eu quero me tornar, a pessoa que eu vou ser, e eu agradeço a Deus, porque assim... Eu escutei uma vez uma frase que fala assim, Deus nunca vai colocar no teu coração algo que você não é capaz de sustentar e alcançar. Então, quando eu tenho essas ideias, quando eu tenho essas vontades, eu tenho esses desejos, eu sei que eu posso alcançar e eu sei que Deus vai me dar. Então, eu agradeço antes de chegar. Isso é fé na prática. E eu não tô falando sobre gratidão aqui, já te falei, né? É sobre, de fato, você se colocar conscientemente nesse lugar onde você olha pra Deus e fala assim, cara... já tá aqui, eu sei que eu já vou receber. Então você já vibra muito mais elevado, você já vibra como aquela pessoa que tem o dinheiro, que foi o que eu falei lá no começo da aula. A confiança e a fé é a maior frequência que você pode acessar. Então acesse ela de forma consciente todos os dias, principalmente de manhã. Eu vou mostrar pra você um depoimento de uma aluna minha. E por que eu quero mostrar esse depoimento aqui? Porque eu quero mostrar pra você que isso funciona e que você precisa fazer. Então, eu tenho uma aluna aqui que ela colocou assim, eu fiz uma meta na metade do ano
e só em pensamento. E ela queria fazer 10 mil por mês. Então ela colocou lá que ela iria fazer esses 10 mil, ela colocou todas as técnicas que eu ensino lá dentro. No próximo mês, olha só, no próximo mês, foi questão de um mês, ela fez 7, depois fez 8, depois teve 9 e depois teve meses que ela fez 12 mil reais por mês, além do que ela tinha pedido. Então, o que eu quero explicar aqui pra você? Funciona, tá? A lei da atração funciona, mas não é desse modo básico que as pessoas ensinam aí pra você não, tá? Existe um certo protocolo pra você colocar a lei da atração em prática. Mas, se você coloca, você vai ter resultados. Entenda o seguinte, ela não mudou o negócio dela. Ela se mudou, ela se modificou e os resultados começaram a vir. Então, o que eu quero que você entenda? Que a lei da atração não é sobre sorte. A lei da atração não é só sobre visualização, não é só sobre pedir e deixar cair no seu colo. A lei da atração é uma frequência, é colocar fé e agir. E se você quiser aprender o passo a passo da lei da atração para negócios, para transformar todos os seus desejos em resultados reais, o link do curso está aqui na descrição. Você não está travado por falta de talento. Eu tenho certeza que você é uma empresária maravilhosa, que você é uma empresária extremamente competente, que você é uma mulher que tem muitos desejos aí, senão você não estaria aqui dentro dessa aula. Porém, você está sim travada por falta de frequência. E o seu próximo nível, ele vai destravar quando você começar a vibrar numa frequência maior.